Eu creio em Cristo que Ele pode me regenerar, me transformar a minha vida, que é um milagre inexplicável, mas não creio que Ele pode providenciar o meu alimento diário. Sabe, são coisas que para mim não tem como eu explicar ou relacionar isso. Ele pode e trabalha e ainda faz abundantemente em nossas vidas todos os dias. Amado, você está vivendo a vida de Cristo? Para que você veja Cristo vivendo em você. Olha que interessante, né? Porque a gente só consegue enxergar essa glória e esse poder quando a gente tem acesso a isso. Eu não consigo fazer isso de longe. Amados, não consigo transferir isso. Eu tenho que conhecer a Cristo por relacionamento. Viver uma vida real e verdadeira com Ele. Agora, eu não consigo, amados, explicar o que é um relacionamento com Ele se você não vive isso. O que nós somos convidados a ser, amados? Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês entendem que a palavra testemunhar está intimamente ligada àqueles que viram, testificaram e vão anunciar a isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Testemunhar sobre a morte de Cristo. Porque você participou dela, amados. Sabe, não poderia ter usado outra palavra mais correta do que essa. Eu falo da morte porque eu testemunhei da morte. Amados, Romanos 6, verso 6 tem que ser, sabe, é o que está escrito lá no salmista, né? Senhor, eu escrevi a tua palavra no meu coração, nas tábuas do meu coração, para não errar, para não esquecer. Isso é um dos versículos que nós temos que escrever. O que diz? 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. E 7? Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Amados, isso é participação. Cristo não morre sozinho naquela cruz. Ele nos atrai para morrermos com Ele. Por isso que agora temos o poder, ou o direito, ou a graça gloriosa de sermos chamados seus filhos. Somente aqueles que creem nisso. Porque o sangue de Cristo reparador é o que ele fala no versos 13. Aos quais não nasceram da vontade humana, amados. A gente não tem vontade para isso. Eu não nasci da vontade da carne ou da vontade do homem. Foi pela vontade de Deus. Isso é o novo nascimento. Olha como João muito bem colocou isso, tá, amados? Não é que Cristo iniciou a pregação do novo nascimento, né? Muito menos João, né? Isso foi pregado há muito tempo. Iniciando-se a perspectiva de que o ser humano não presta essa vida que nasce. E tem a necessidade de reparar essa vida. João 3,3, amados. A gente lê tanto ele nas aberturas, né? Porque isso é clareza. Clareza para aqueles que estão de fora, que a gente não nasce por coisas terrenas. Seja o sangue, seja a vontade do homem, seja a vontade da carne, mas unicamente na de Deus. Respondendo Jesus e disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não vê e não entra. Não entra, amados. Há necessidade de regeneração. O que fala o verso 6? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, não foge nenhum ser humano disso. A gente vai tornar a gerar filhos e netos e bisnetos e nascerão no pecado, e no pecado, no pecado. Carne gerando carne, sangue gerando sangue. Isso não é vida. Não gera salvação. Precisamos daquele ao qual nos dá uma verdadeira vida. Por isso que ele usa a palavra no versos 9, a verdadeira luz. O verdadeiro verbo. O verdadeiro Salvador. Para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Opa! Se eu vim receber a adoção de filho, a pergunta mais simples, amados, ou pelo menos o discernimento mais simples, eu não era filho. Logo, se eu não era filho, eu era filho de outro pai. Ao qual é o verso 7, 6. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Eu era um filho do diabo, amados. Eu era o filho da natureza, sabe, pecaminosa. A plenitude do tempo chegou até nós e nos deu agora, amados, um privilégio glorioso de hoje não poder ver a Cristo fisicamente, mas certamente ter a certeza de que a gente participou daquilo que nos uniu nele próprio. Hebreus capítulo 2, verso 14. Como foi feito isso, pastor? Como que ele me regenerou? Como que ele refez isso que a lei estava escrita contra mim? O que o escritor disse?
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso é o poder reparador, amados. Este é o poder que foi exercido na cruz do Calvário. Aquele que tirou a força da morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está a tua força? Ela foi derrotada. Como diz Atos capítulo 4. Solto das correntes da morte, mas porque não podiam deter ele. Não tinham capacidade, não tinha pecado. Jesus Cristo é ressuscitado dentre os mortos também pelo poder de Deus. Este é o tamanho do poder de Jesus Cristo. Reparar toda uma humanidade. Não é que alguém ficou de fora. Reparou toda a humanidade. Agora, se a pessoa não crê, amados, ele não tem parte nisso. Porque só se torna filho de Deus através do poder de Jesus Cristo quem crê. Tem que crer, amados.